Você falou uma palavra que é fundamental, crucial nesse momento do Corinthians, que é o desempenho. Hoje a gente assistiu a mais uma vitória, o Corinthians jogou bem novamente, coletivamente fez o jogo que deveria fazer. Durante o primeiro tempo não se expôs, não se arriscou, não precisava. Na verdade, o Corinthians entrou em campo com aquela postura de alguém que você quer conversar comigo? Então diga alguma coisa. Sim. Se você não disser nada, é você que quer conversar comigo, não eu. Né? O Fortaleza não disse nada. O Corinthians falou, então tá, então tudo bem, nós ficamos aqui até a hora de ir embora. No segundo tempo, com as mudanças do Vojvoda, o Fortaleza passou a ser um time mais perigoso, teve uma chance com o jogo em 0-0 na Neoquímica Arena, um pouco antes, minutos antes do gol de abertura do placar, que é uma excelente jogada e não por coincidência, mais uma excelente jogada com a participação do Yuri Alberto, que é um dos jogadores mais criticados, mais cobrados, mais exigidos e está contribuindo de diferentes maneiras, né? É mais um passe para gol que ele dá, mais um passe para gol do Romero que ele dá, e ali abre-se uma porta para o Corinthians ficar muito confortável no jogo e estabelecer esse placar que no agregado mostra um 5-0 sobre o Fortaleza, que se a gente pensar no desempenho, tanto no jogo do Castelão quanto no jogo de hoje da Neoquímica Arena, não há nenhuma distância, não há nenhum conflito entre o que a gente viu em campo e esses 5-0 no placar agregado. O momento do Corinthians é completamente outro, a mudança de postura se inicia na vitória sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro já há algum tempo, porque tem muito jogo, teve uma data FIFA logo depois. Mesmo quando perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians competiu, foi um time sério, jogou, teve chances, poderia até argumentar que o empate seria um resultado mais compatível com o jogo, mas não houve nada de errado em relação à arbitragem, então não há nada a reclamar daquela derrota por Botafogo. E depois se classificou na Copa do Brasil contra o Juventude numa noite em que o clima na Neoquímica Arena já era outro por causa da apresentação do Memphis Depay, esse mesmo Memphis que hoje participou de um gol pela primeira vez com a camisa do Corinthians, ele dá assistência para o último gol. E a atmosfera é outra, o relacionamento com a torcida é outro, e é perfeitamente possível dizer que a cada boa atuação nas Copas, por mais que o Corinthians ainda viva perigosamente na classificação do Campeonato Brasileiro, uma coisa vai alimentando outra. E o Corinthians agora tem que se dedicar e tem que mostrar esse mesmo nível nas próximas rodadas do Brasileirão, porque com essa atitude e esse futebol, é muito mais provável que o Corinthians permaneça na Série A do que aconteça um desastre esportivo, que seria mais um rebaixamento. As coisas estão hoje muito, mas muito diferentes, tanto no plano coletivo quanto nos planos individuais. E não há nenhum motivo para a gente achar que não vai mostrar. Boa noite. Boa noite, William, Jean, André, Calçados, aos fãs das fãs do esporte o mesmo, porque o time, como disse o André, vem jogando bem várias vezes seguidas, talvez com exceção ao primeiro tempo do jogo contra o Atlético Goianiense. O time, inclusive contra o Botafogo, também o primeiro tempo contra o Botafogo, mas aí é uma equipe que joga o melhor futebol do Brasil. Quando a gente conseguiu mostrar evolução, o elenco vai encorpando. Nesse momento a gente vê o treinador com mais opções do que a gente via no mês passado. E eu não estou falando só porque chegaram reforços, estou falando porque o nível de jogo dos atletas melhorou, porque o nível coletivo melhorou, porque a confiança aumentou, porque, como você disse na abertura, a energia mudou. A gente logo no começo do linha de passe mostrava a festa dos jogadores com a torcida. Né? Eu assino embaixo o que o André disse, eu acho que os 5-0 explicam muito bem o que houve na partida. Hoje, por exemplo, foram 2 defesas apenas do goleiro corintiano e o Fortaleza precisava ganhar o jogo por 2-0. Quer dizer, o time foi consistente, entrou com uma formação mais ofensiva quando a gente olhava as características dos jogadores do que a formação do Fortaleza. Ou seja, não teve medo, usou o fator casa, que são só notícias boas. Sim. Então, claro que o futebol, um jogo após o outro, às vezes perde um jogo e a coisa desanda, mas o momento corintiano é muito bom. Muito bom. Então o corintiano não tem, a não ser a precaução que o futebol recomenda, né? Aquele temor que tem lá no fundo, o dia que as coisas virem do nada. Sim. Não tem nenhum motivo para achar que a fase vai mudar ou que o Corinthians vai, por exemplo, não vai conseguir, por exemplo, sair da zona do rebaixamento e ter uma final de temporada mais tranquila. Lembrando que o Corinthians está a 2 jogos de disputar a sua terceira final
torneios continentais na história, sendo que as outras duas, uma foi consequência da outra, ou seja, vai ser a segunda vez que o Corinthians chega num torneio continental à final. E isso é muito grande quando a gente fala de prestígio internacional. E só para lembrar, o Corinthians também está a 2 jogos de disputar uma decisão de Copa do Brasil, que seria a segunda em 3 anos, né? Para isso, ele precisa passar pelo adversário que venceu na decisão há 2 anos, que foi o Flamengo, né? E aí na outra chegou na semifinal. Então é realmente impressionante. Nós temos atletas do Corinthians, vamos ouvi-los, e daqui a pouco tem o Leonardo Bertozzi, também direto da Neoquímica Arena, para falar com a gente. Vamos nessa. Muito importante, né? A gente precisava fechar a classificação aqui dentro de casa contra um adversário muito difícil, né? A gente sabe a dificuldade do Fortaleza, a gente tirou uma vantagem muito importante lá fora, mas a gente precisava jogar desse jeito hoje aqui, fechando a classificação aqui com o nosso torcedor. Então, muito feliz pela vitória, pelo gol também, de poder fazer mais um aqui na nossa arena. E feliz. Agora tem no sábado, no domingo outra final, né? Aqui no Corinthians sempre são finais, o jogo que a gente vai disputar até o término do campeonato. Agora é descansar, né? Depois a gente já pensa no clássico. A gente está tentando mudar a nossa situação. A gente vem trabalhando pra caramba. Eu acho que o time deu uma encorpada nas últimas 2, 3 semanas. Então é o seguinte, é seguir, tentar buscar a vitória a cada jogo. A gente sabia da mentalidade que a gente tinha que entrar em campo hoje, porque a gente fez a vitória fora de casa, mas se a gente esperasse eles atacar hoje ia ser muito difícil. Então eles vieram muito forte, o primeiro tempo foi muito trancado, mas graças a Deus a gente saiu vitorioso. Obrigado. Muito bem. Vamos ouvir o Leonardo Bertozzi, direto da Neoquímica Arena, acompanhou o jogo lá em loco e vai falar um pouquinho desse Corinthians que me chama a atenção, né? A gente viu ali o Romero, por exemplo, né? Me chama a atenção, Bertozzi, que assim, tem toda a expectativa com o Memphis, teve a chegada do Carrilho também, que atuou hoje, mas é impressionante como alguns jogadores que já estavam lá estão melhorando, né? O próprio Romero vai crescendo de produção, mais golzinho para conta hoje, o próprio Yuri Alberto dando assistência hoje, sendo importante. Começo do jogo ele deu uma pressionada ali no Cardona, né? E conseguiu roubar a bola e o Coronado desperdiçou. Então alguns jogadores que já estavam lá e que estão sendo potencializados por a chegada de outros jogadores, também por esse clima, essa energia. 3 caras que estavam lá. Exatamente. E o Pedro Henrique, né? Romero, Pedro Henrique e o Coronado. Veja só.